Olá, internautas, sejam bem-vindos a mais um episódio do Pod Já, o podcast do site jamildo.com, recebendo aqui uma figura ilustre, presidente da AMUP e presidente do Podemos de Pernambuco, Marcelo Gouveia. Seja muito bem-vindo, Marcelo. Satisfação, Jamildo, estar aqui com você no Pod Já pela primeira vez e é uma honra. A gente está aqui para conversar um pouco da política de Pernambuco, um pouco da política dos nossos municípios, do municipalismo. Que bom que encontramos tempo, que há algum tempo a gente gostaria de fazer e o senhor muito ocupado, né? Mas agora concede para a gente um tempo para a gente bater um papo. Antes de começar, eu quero registrar aqui meu agradecimento pessoal. Se existe hoje um site jamildo.com, se a gente tem uma estrutura decente para trabalhar, graças a pessoas como você, Marcelo, que no primeiro momento acreditou no projeto e sempre teve presente. Muito obrigado. Jamildo, é uma satisfação da gente poder lhe ajudar. Por entender o profissional que você é, a história que você tem no jornalismo de Pernambuco, a MUP não poderia ficar fora de um projeto como esse. Deus, obrigado. Obrigado, Deus. Vamos embora. Marcelo Gouveia, a gente começa aqui sempre com uma breve apresentação, né? O senhor é formado em Engenharia Civil pela UPE, Politécnica, passagem no Centro de Preparação de Oficiais da Reserva, que é o CPOR. O CPOR, para quem não conhece, é uma instituição do Exército Brasileiro voltada para a formação de oficiais temporários da reserva. Na gestão municipal, foi eleito prefeito de Paudalho, na Mata Norte, pela primeira vez em 2016 e iniciou o mandato em 2017, foi reeleito em 2020 com quase 73,84% dos votos, seguiu no cargo até 24. Atualmente dirige a AMUP, a Associação Municipalista de Pernambuco, reconduzida ao cargo em fevereiro de 25 e com mandato até 26. Defende o fortalecimento do municipalismo, a união entre gestores e a busca por um pacto federativo justo. Considerado um gestor inovador, com foco em modernização administrativa e políticas públicas voltadas à melhoria da qualidade de vida dos municípios. Muito saudado, inclusive, a sua passagem por Paudalho, que o senhor inovou por lá, né? Agora eu queria começar por uma coisa mais lesa, vamos dizer assim. Domingo agora, Dia dos Pais. Como normalmente o senhor comemora? Jantar, passeio, e como é que vai conseguir conciliar? Que agora você vai entrar mais de cabeça ainda, não é? No universo, tenta um cargo, um título de deputado federal, não é isso? Fica mais longe ainda dos filhos. Como é que dá para lidar com isso? Primeiramente, Jamildo, eu sou pai de dois, Miguel, meu príncipezinho, que vai fazer 8 anos agora, dia 17, e Marcela, que nasceu recentemente, domingo, no Dia dos Pais, ela faz 3 meses. Para mim é a maior felicidade do mundo. Acho que ser pai, ter filhos, na verdade, é uma bênção, uma dádiva de Deus e, sem dúvida, uma das maiores felicidades que qualquer ser humano pode ter. E meus filhos, minha família, para mim é tudo. E não tenha nenhuma dúvida que vou ter que reservar um tempo sempre para eles. Embora a gente esteja corrido no nosso dia a dia devido às atribuições e, se Deus permitir, ano que vem vier a lograr isso na minha candidatura a deputado federal, o tempo da minha família ele sempre está reservado. Da minha esposa, dos meus filhos, dos meus pais, eu sou muito família. Todo Dia dos Pais, geralmente, a gente almoça com a família, almoça e janta, ou almoça com meu pai, ou janta com ele, porque tem o da minha esposa também, a gente tem que dividir, equilibrar, e a gente atende todo mundo. E como é que o senhor, como ex-militar, como militar, né, da reserva, entrou nesse universo da política? Teve algum estranhamento? Porque engenheiro também tem lá uma regra, né? Uma pessoa assim mais strict, e daqui a pouco a política precisa ter muito jogo de cintura. Como é que faz para entrar nesse universo? Como é que foi isso? Jamildo, eu cresci nisso. Eu tenho 39 anos hoje. Meu pai foi prefeito da cidade de onde eu moro, meu avô também. Eu me mudei para Paudalho, acho que eu tinha 7 anos, foi aí na década de 90, em torno de 92, 91, foi por ali. E acompanhei meu pai ser prefeito, acompanhei a política realizada no município e sempre gostei. Sempre entendi que a política é um meio de transformar vidas, e através dela a gente pode fazer o bem às pessoas, a gente pode realizar muita coisa. Então,
sempre tive um sonho de ser prefeito. Nunca sonhei ser deputado. Meu sonho era ser prefeito da minha cidade, ajudar a nossa cidade. E depois que a gente entra na política, a gente vai buscando crescimento natural como uma carreira e buscando fazer mais. E um deputado federal hoje consegue fazer mais do que um prefeito, porque você atinge um universo maior de habitantes. Você pode ajudar o Estado, você pode ajudar a nação, legislando toda, né? Leis, ou a região toda. Então, assim, a gente consegue fazer com que as ações provenientes do nosso mandato possam surtir efeito na vida de mais pessoas. Então, é isso que a gente busca, é estar fazendo a nossa contribuição social com a política. Então, eu me espelhei em meu pai e, embora, como você falou, passei 5 anos no Exército militar, formado em engenharia civil, trabalhava na Odebrecht, era engenheiro da Odebrecht, sempre me vi fazendo bem ao povo da minha cidade, trabalhando pela minha cidade. E isso foi aquecendo aí em meu coração o desejo de fazer com que o que a gente conseguiu construir em Paudalho, o que a gente conseguiu praticar em Paudalho, pudesse ser difundido em nossa região e no estado de Pernambuco. Então, eu estou indo para esse novo desafio com esse anseio, com essa expectativa. Muito bom. E você falou que nunca sonhou. Qual foi o momento que disse assim, não, o caminho agora vai ser esse? Ser deputado? Sim. Eu acho que meados do meu segundo mandato, 2022, no caso, ali na eleição de governador, eu tive uma participação na campanha de Marília Reis e comecei a ter uma relação a nível de Estado maior, enfim. Muita gente já queria que eu tivesse sido candidato em 2022, mas eu acho que tudo na vida tem o momento de acontecer. E o meu momento é esse agora, é ano que vem, é 2026, e que a gente possa representar a nossa região, representar o estado de Pernambuco e conseguir também oxigenar a política, buscar essa oxigenação, essas mudanças necessárias no momento de extremismos, buscar o bom senso, buscar sempre saídas que façam com que o nosso estado possa crescer e o povo possa ter dias melhores. E a AMUP não deixa de ser também uma parte desse processo de crescimento na medida que você tem que lidar com prefeitos mais à esquerda, prefeitos mais à direita, né? E um grupo de centro. Qual foi, assim, o momento, vamos dizer, mais agudo nesse período todinho à frente da AMUP? Que você teve que utilizar essa capacidade de parar, respirar O momento mais agudo, eu acho que foi nessa reeleição agora. Assim, como é que começou a minha história na AMUP? Eu estou lá já há 4 anos na diretoria executiva da AMUP. Passei 2 anos como tesoureiro, 1 ano como vice e estou passando mais 2 agora como vice. Eu estou entrando para o 5º ano lá na diretoria da AMUP. Eu entrei com o nosso eterno presidente da AMUP, Zé Patriota, grande amigo que nos deixa saudades. Mas a gente reconhece o legado que ele deixou naquela instituição. E naquela época eu era oposição ao governo Paulo Câmara, oposição ao PSB, e ele, PSB raiz, doente, ele me convidou para colocar o sentimento e a visão de quem era oposição ao governo dentro da instituição, dentro da diretoria executiva. E eu comecei a aprender com ele que a AMUP ela não podia ser partidária, ela tinha que ser suprapartidária e a gente tinha que ter várias visões de vários partidos. Ele sempre buscava fazer isso, também transformando em pluripartidária toda a diretoria executiva. E aceitei o convite, fui já no primeiro momento ser tesoureiro da AMUP e foi importante, foi uma experiência boa. E assim que a gente se reelegeu como prefeito e estava naquela dúvida de como é que seria essa composição pós-reeleição, pós a eleição de deputado. Como é que seria essa composição? Vários colegas me incentivaram a disputar a presidência. Conversei com o Patriota, e Patriota, como sempre foi um grande conciliador, já existia a candidatura de Márcia Conrado posta, fez com que nós entrássemos no entendimento, eu e Márcia, para que a gente pudesse passar esses 2 anos, esse biênio juntos, ela no primeiro ano e eu no segundo, tocando as ações da AMUP, e assim foi, e foi com muito sucesso. O Márcio fez uma boa gestão à frente da AMUP, eu também, e
Agora fui para o desafio da reeleição, onde existiam vários interesses políticos, de políticos fora da AMUP, com um entendimento, entendendo que a AMUP era um instrumento para fazer política partidária, e aquilo não funciona para isso. Aquilo funciona para defender interesses do municipalismo, exato. interesses dos prefeitos. Prefeito, e essa ameaça de CPI na Alep, quando se imaginava que a relação com os deputados não poderia piorar, ela vai e escala. Como é que o senhor recebeu essa novidade? Eu recebi, Jamildo, com naturalidade, porque eu já acreditava que isso fosse acontecer. Desde do primeiro semestre do ano de 2025, que a relação foi muito ruim entre a Alep e o governo do Estado, eu já imaginava que mais cedo ou mais tarde ia vir a CPI de qualquer coisa, ou da comunicação, ou da saúde, ou da educação. Na primeira oportunidade ia se instaurar uma CPI. A gente vê que muitos deputados na Alep estão trabalhando de forma a dificultar o mandato da governadora Raquel Lira. Eu acho que é obrigação do político ele buscar dar uma vida melhor ao cidadão pernambucano. Exemplo, o empréstimo de 1,7 bilhão que a governadora enviou. O que está travando é a duplicação da BR-232 de São Caetano a Arco Verde, que parte do dinheiro vem daí, e está travando uma etapa do Arco Metropolitano, que é uma obra tão sonhada que há, sei lá, 15, 20 anos que se fala desse Arco Metropolitano e não consegue tirar do papel. A governadora agora vai tirar do papel e está travando por uma questão meramente política. Eu sou favorável que se fiscalize os recursos, que veja a aplicação, mas não que trave e dificulte a implementação deles. Eduardo tirou empréstimo, Paulo Câmara tirou empréstimo, João Campos tirou empréstimo, os últimos governadores e prefeitos de Recife têm buscado empréstimo, que é uma forma de colocar investimento dentro da capital e dentro do estado de Pernambuco. Então, isso é uma coisa normal, natural, contanto que o estado ou a cidade tenha capacidade financeira de pagamento, que isso é visto ao longo desse processo de aquisição do empréstimo. A gente fica preocupado quando vê movimentos de protelatórios disso. Fiquei feliz porque vi hoje que o deputado Alberto Feitosa marcou os próximos passos, tanto a sabatina quanto, salvo engano, os próximos passos para caminhar com a tramitação dos empréstimos, tanto de 1,7 quanto de 1,5. Vi, acho que para a semana que vem tem algo marcado que vai começar a andar. Eu acho que a gente precisa ser republicano e olhar para o estado de Pernambuco. Agora, ainda para concluir esse tema acirramento, a trava, ela é tão, assim, grande, ela é tão... É inédita, porque eu não me lembro, se o senhor me corrija, o TCE indo ao STF para poder manter uma decisão que segura a continuidade da licitação da comunicação, né? O senhor lembra alguma coisa semelhante e consegue ver que é como se fosse uma declaração de guerra? Também não me recordo nisso. Eu vi que o TCE recorreu e, salvo engano, perdeu, né? No recurso. Foi denegado. Então, isso é natural, faz parte das instituições, do direito das instituições, concordar ou não, judicializar e a justiça definir. E é isso que a gente está vendo hoje. O tribunal pensa de uma forma e a justiça pensa de outra. E a gente sabe que prevalece o posicionamento da justiça. Eu acho que essa questão de comunicação, eu não tenho muita informação das informações do conteúdo do processo em si. Mas eu acho que qualquer governante ele tem o direito de ter uma comunicação eficaz. Tanto Raquel Lira, quanto João Campos, quanto Lula, quanto Bolsonaro teve. Então, é fundamental que isso aconteça, para divulgar os programas de governo, para mostrar o que está acontecendo em Pernambuco, e também tem divulgações que são importantes até para as próprias políticas públicas, elas acontecerem. Então, é complicado você ter um Estado que tem dificuldade de falar ao povo pernambucano. Então, ainda bem que a Justiça se posicionou de forma favorável e isso, pelo que eu entendo, vai transcorrer agora com naturalidade. O senhor imagina,
para concluir, de verdade, que o governo está tendo uma reação nos índices e, por conta disso, está se buscando uma trava para que não possa se comunicar? Se uma coisa é consequência de outra, eu não posso afirmar isso, Jamildo, mas eu posso afirmar que a governadora tem crescido. Eu tenho conversado com vários prefeitos, colegas no interior. Essa semana eu tive com um e ele me mostrou onde a governadora teve um crescimento aí de uns 12% e João caiu 8%, salvo engano. E isso está acontecendo em vários municípios. Está havendo esse movimento. Até eu acho que um movimento natural. Como ele partiu muito na frente nas pesquisas, é natural ela crescer quando ela tem uma avaliação acima de 50%. E é natural a avaliação virar voto. E ele está num momento muito forte, no momento veio de uma reeleição. João, ele hoje, além do mandato que tem feito de prefeito, ele virou, vamos dizer, uma influência digital, uma celebridade. Então, isso também pega nos municípios e, conforme estava muito próximo das eleições de 2024, isso deixava um recall de 24. Agora, a gente vê isso voltando gradativamente para a normalidade e quem aprova o governo Raquel colocando intenção de voto nela. Ok. Agora, qual é a conta que vocês fazem? Porque João é muito bem posicionado aqui na região metropolitana, né? E Raquel veio do interior, veio da região lá do Agreste, então já tem uma boa penetração no interior. Quem é que vai ter mais garrafa para vender, como você dizia antigamente? Primeiro, eu acredito que a eleição de Pernambuco ela é uma eleição bem disputada. Acredito que a governadora Raquel se sagrará vencedora. Ela ganha as eleições em Pernambuco, mas não existe barbada na eleição de Pernambuco. Essa é a minha opinião. Nem para um lado, nem para o outro lado. João vem muito forte na metropolitana, a governadora começa a ter muitas entregas no interior no seu governo, também muitos prefeitos que a apoiam. Ela tem, salvo engano, 140, em torno de 140 prefeitos que apoiam a reeleição da governadora, e isso tem um peso significativo. A gente viu na eleição passada, eu costumo dizer que na eleição passada o PSB era carne de porco em hospital, ninguém queria. A gente sabe que viveu um momento muito difícil devido à fadiga, devido ao tempo que passou no governo, e o governo passado vinha num mau momento, o governo anterior, 16 anos, é natural. E mesmo assim, Danilo teve aproximadamente 20%, 18%, se não me engano, dos votos de Pernambuco. E eles foram muito motivados pelo voto dos prefeitos, na minha opinião, pela estrutura política. E essa estrutura política, sem dúvida, ela vai pesar agora favorável à governadora Raquel. Não tenha dúvida disso. Daqui a pouco eu falo de Danilo, o senhor me fez lembrar a história da Transnordestina. Mas antes eu queria perguntar sobre palanque duplo, se é possível, já chegou a se ventilar. Eu tenho um amigo muito querido que diz assim, olha, aposto com você, João Campos não vai sair, porque Lula precisa do centro, vai chegar junto de Kassab do PSD, aí vai colocar a mão em cima de Raquel, porque ele precisa da reeleição de Raquel, ambos precisariam da reeleição de Raquel e já vai acabar se acomodando. O senhor acredita que isso é possível? Eu acho que tudo referente a palanque duplo ou simples em Pernambuco, você colocou duas perguntas, eu vou responder as duas. Tudo é possível, tocante a isso, depende muito da questão federal, como é que vai ficar hoje posicionado o PSD, a nível federal. O PSD hoje é a noiva, todo mundo quer o PSD, tanto o PT quer quanto o PL, porque Kassab ele juntou muita força, muito poderio político dentro do seu partido, e ele é fundamental para qualquer governante e para qualquer eleição, pelo tamanho que o partido ocupa hoje. Eu não tenho dúvida que se o PSD chegasse para Lula e dissesse, nós queremos hoje a vice, que ele teria inclusive a vice-presidência do Brasil. Essa é a minha opinião. A vice na próxima chapa, claro, na próxima candidatura. Então, a gente tem que entender como é que vai ficar esse cenário, como é que o PSD vai se posicionar, como é que Kassab vai se posicionar. Mas, voltando para Pernambuco, então isso vai influenciar muito na decisão de Pernambuco, se o PT fica com Raquel, se o PT fica com João, ou se o PT gera um palanque duplo. Mas, na minha opinião, a eleição do ano que vem para presidente, ela também será uma eleição muito disputada,
e acho que o presidente Lula ele não vai se dar o luxo de abrir mão de um governador do Brasil, um governador aqui no estado de Pernambuco, onde a gente já sabe que ele é forte e esse voto pode ser potencializado. Então, acho que é possível e até provável esse tipo de palanque. Mas eu não acredito que nenhuma possibilidade João abra da candidatura dele de ser ou não candidato a governador. Eu acredito sim na candidatura de João. Ela só não aconteceria se daqui para março a governadora crescesse muito e gerasse uma dúvida nele, que é muito ruim ele para uma eleição. Ele pode até perder, mas ele não pode sair fraco, porque João tem um grande futuro pela frente na política do Brasil. A gente sabe, ele é jovem, ele tem uma história muito forte, ele é presidente nacional do partido, vem fazendo um bom governo em Recife e acho que ele tem aí uns 30 anos de vida pública pela frente e ele não pode dar passos errados. Mas como eu acho que a eleição de Pernambuco ela é uma eleição disputada, acho que ele disputa sim a eleição para governador. Perfeito. Até porque, até aonde se chegou, se correr vai dizer que está com medo de apanhar, né? Mas as informações de bastidores que eu tenho é somente essa. Agora, o mês de agosto, já começa a dar uma carga, entrega muita coisa até o final do ano e sai em abril do próximo ano. Por isso que... Mas eu não gosto de apostar, minha avó me ensinava a não apostar, a não jogar. Aí eu disse para o meu amigo, não, fica com a tua opinião, com a tua informação e vamos em frente. Mais na frente a gente vê. O senhor falou de Danilo, me dá a oportunidade de perguntar sobre a Transnordestina e os meandros aí políticos. A gente chegou a denunciar há coisa de uma semana, pressões do Ceará e especialmente do governo do PT lá do Ceará e também dos operadores da Transnordestina, o grupo de Steinbrück, para afastar Danilo, porque Danilo estava ensaiando muito, cobrando muito que saísse a perna de Pernambuco. É como se fosse impossível a concorrência, não quer concorrência com o Pernambuco, porque sabe que Suape é forte, e quer tornar irreversível, já tem 75% entregue, né, da perna que vai para a PECEM. E, por incrível que pareça, foi demitido o Danilo Cabral, né? Ficou ruim para o PT local, na minha avaliação, mas queria ouvir do senhor que está aí representando os municípios e é algo que é fundamental para o desenvolvimento econômico, para levar cargas do interior para cá, combustíveis de cá para o interior. Como é que o senhor recebeu essa mudança? Tem algum bastidor para contar para a gente? Porque realmente eu fiquei surpreso com essa decisão. Jamildo, a informação que nós temos, não é informação nova, é uma informação já um pouco antiga, é que isso desse ramal tinha saído e o presidente Lula colocou de volta. E a gente tem uma expectativa muito grande por ser o estado natal do presidente, que essa perna, como você falou, da Transnordestina, esse ramal, ele aconteça, porque a gente sabe a importância para o desenvolvimento de Pernambuco, para a Suape, para os pernambucanos. Danilo fez um bom trabalho como superintendente da Sudene e a gente viu essa escalada de tensões da semana passada para cá, viu essa cobrança do Ceará. Eu acho que buscaram agora um meio termo para tentar atender tanto a essa reivindicação do PT do Ceará, como você coloca, mas também, de qualquer forma, colocando uma pessoa de Pernambuco. O Alexandre, salvo engano, que é que vai assumir. É ligado a Tereza agora Leitão. É ligado a Tereza, é suplente de Tereza, se eu não me engano. Não sei se é primeiro ou segundo suplente, eu li sobre isso. Acho que é de bom conselho. Então, o que a gente espera é que o Alexandre dê continuidade às cobranças de Danilo, que ele dê continuidade a esse trabalho de fazer com que esse ramal de Suape ele saia do papel. E isso a gente pede de forma mais veemente à senadora Tereza, ao senador Humberto Costa, às lideranças petistas de Pernambuco, porque todos sabem a importância da Transnordestina para o desenvolvimento do nosso estado de Pernambuco. Está aí uma bandeira para a sua campanha, né? Sem dúvida, sem dúvida. Olha, falando um pouquinho aqui do cenário nacional, prisão de Bolsonaro, como é que o senhor recebeu essa decisão? É ruim para a oposição ou pode ser libertador, na medida em que
abre espaço para um nome viável e elegível. E, emendando, como é que o senhor viu a reação dos conservadores à prisão de Bolsonaro, que estão prometendo paralisar o Congresso? Isso é justo com o país? Primeiramente, eu quero dar uma posição totalmente isenta de direita ou de esquerda. Dizer que nas últimas eleições eu votei em Ciro. Então eu não votei nem em Bolsonaro, nem em Lula. Eu tinha minha opinião, já duas eleições seguidas que eu voto em Ciro para presidente. E fui contra a prisão do presidente Lula quando foi preso, porque entendia que o julgamento feito pelo então juiz Sérgio Moro, ele estava contaminado e a justiça ela precisa ser neutra. Fui contra e acho que foi cometido uma grande injustiça com o presidente Lula. E, da mesma forma, acho que isso está acontecendo de forma... Como fosse o reverso da medalha, né? O inverso da medalha, isso que você está colocando, com o presidente Bolsonaro. Eu vi, salvo engano, Marco Aurélio, o ex-ministro Marco Aurélio, colocando que ficará marcado na história a injustiça que está sendo feita, porque o presidente Bolsonaro, não dizendo se ele está certo ou se está errado, não estou entrando no mérito, mas o presidente Bolsonaro está sendo julgado pelo STF quando a gente sabe que isso é prerrogativa de cargo. E isso era para estar sendo julgado na justiça comum, na primeira instância. Isso era para estar sendo discutido na primeira instância, onde está sendo discutido no STF. Eu sei que em março desse ano votaram que isso deveria ser... quem está ocupando o cargo seria julgado pelos atos enquanto esteve ocupando o cargo. Aí, seguindo a linha do ministro Fux, eu vi hoje uma posição dele recente, que se fosse para seguir essa mesma linha, então quem teria que, entendendo que um julgamento dos atos praticados por Bolsonaro como presidente da República, ele precisaria ser julgado pelo pleno, ele precisava ser julgado pelo pleno e não pela turma, como está sendo, diante das posições tão diferentes da primeira e segunda turma do STF. Então, eu não concordo com o julgamento de Bolsonaro da forma que está acontecendo. A gente já entenderia que mais cedo ou mais tarde ele seria preso, mas acho que ele pode até ter cometido crimes, eu não estou discutindo isso, mas acho que o caminho jurídico, a forma está errada. Como eu achava que a forma de Lula estava errada. Perfeito. Agora, uma curiosidade, o que o senhor acha do papel do ministro, chamam de Xandão, né? Alexandre de Moraes, e se essas decisões não poderiam ser colegiadas na medida em que assim deixaria patente que é um tribunal, não é uma pessoa, porque a essa altura já se critica tanto. Inclusive, a Folha de São Paulo de hoje traz uma matéria falando que o pedido de prisão lá, nos termos que foi colocado, é domiciliar, mas é prisão, irritou os colegas, ou seja, talvez precise também de mais colegiado aí, né? Eu concordo plenamente. Como eu falei as palavras do ministro Fux, acredito que isso era para estar sendo julgado pelo pleno. Se o entendimento é que o STF tem competência para julgar, que fosse julgado pelo pleno e que fosse discutido por todos. Eu acho que o que tem acontecido no Brasil, os últimos presidentes, praticamente todos presos. O presidente Bolsonaro, o presidente Michel Temer, o presidente... Acho que quem escapou foi a FHC, Foi, né? Só a FHC. Que era o de cara lá para cá, veja, que era o cara todo mundo foi preso. Né? Isso é muito ruim para o Brasil, né? Muito péssimo. ruim para a imagem da gente. Eu acho que tem que ter muita cautela e muita ponderação nesses julgamentos. E a gente vê que o próprio posicionamento de Bolsonaro e da família atrapalha muito nesse processo, pelos rompantes, pelas posições tão aceleradas, né? Posições aceleradas e posições, eu acho que não vem à cabeça a palavra extravagante. Eu acho que a palavra talvez fosse até essa. Muito estridente. Eu acho que isso atrapalha muito também o processo. Porque, afinal de contas, quem está do outro lado da mesa é um ser humano que tem coração, que tem cabeça, que tem sentimento. Então, isso tudo mexe na cabeça do julgador. Então, eu acho que seria muito importante que fosse ampliado, como você coloca, uma decisão colegiada. Como é que o senhor recebeu o tarifaço do Trump contra o Brasil? E aqui é inevitável questionar se vocês não acham que vai haver um prejuízo para os conservadores na medida em que
o país vai pagar por uma questão que é política. Não sou eu que estou dizendo, o próprio Trump está dizendo, ó, tem que afastar o ministro, tem que tirar as acusações em torno de Bolsonaro. Como avalia também a reação do governo Lula e a diplomacia do governo Lula? É possível uma resposta sem rebaixar a soberania do país? Primeiramente, eu sou totalmente contra o tarifaço. Eu acho que é péssimo para o Brasil e a interferência internacional dos Estados Unidos dentro do Brasil também é péssima. A gente também não pode admitir que qualquer país que seja, Estados Unidos, China, Rússia, tente intervir dentro da justiça brasileira, dentro das leis e das posições que o Brasil precisa tomar. Eu não concordo com isso. Apesar de não concordar com a condução do processo, eu acho que esse não é o caminho de resolver. Não é através de sanções internacionais para o nosso país e para o nosso povo pagar a conta que isso seja resolvido ou esclarecido. Até porque eu não acho que isso se resolve da forma que está colocando. Eu não acho que em momento nenhum o presidente Lula ou o STF vai ceder a uma chantagem do presidente Trump. Eu não acredito. Acredito que Trump está usando esse momento, esse argumento para isso. E mais cedo ou mais tarde, ele vai sentar, vai negociar, como fez com a China, como fez com a Rússia, como fez com a União Europeia, como fez com o Canadá, e vai chegar num meio termo que seja bom para os Estados Unidos. É o que eu entendo. Inclusive, eu li que o governo brasileiro está admitindo ver alguma coisa relacionada com o PIX, algum avanço nessa área, e também com os minerais e as terras raras. Eu vi ontem exatamente. Uma posição de Haddad sobre isso, entendendo que poderia se colocar qualquer assunto nesse sentido em discussão, que a gente sabe que esse é um dos anseios do presidente Trump. No fim das contas, só quem perde é a gente, quem perde é o Brasil. Também ouvi outra análise que é interessante, que é relacionada à questão da energia. Trump foi atrás da Rússia, foi atrás do Canadá, foi atrás da Groenlândia, porque no final é a busca por energia, para poder cada vez mais data center, cada vez mais inteligência artificial para o futuro, para os chips, você precisa de energia, né? Então, como o senhor disse, talvez seja isso, arruma uma desculpa porque no final quer ver se consegue parceria nessas fontes de riqueza de minerais. Quanto mais forte for o argumento, mais forte ele vai ficar na negociação. Se eu não me engano, o argumento com o México e com o Canadá era a defesa das fronteiras. Era a questão das drogas, a questão da invasão dos imigrantes. E eu acho que cada hora se tem um argumento diferente. Esse ele inovou quando ele coloca a política no meio. Pois é. E de uma maneira assim, muito aberta, não foi lateralmente, muito, muito aberta. Ruim para a imagem do próprio Estados Unidos, né? Depois de mais de 100 anos de diplomacia, causa uma briga com o Brasil. Vamos falar um pouco de aliança com Raquel Lira. O senhor é um aliado importante da governadora. Essa parceria tem sido positiva para os municípios. Tem como fazer um balanço de como é que era, como é que ficou, qual foi o avanço para os municípios a partir da chegada de um novo governo que bateu muito fortemente nos adversários, no PSB. O pessoal do PSB diz, olha, o que ela está fazendo aí é porque recebeu os projetos já prontos de Paulo Câmara, especialmente em estrada. É por aí mesmo ou essa é conversa? Eu não concordo não, com isso, não. Acho que a governadora é sinônimo de competência. Ela tem feito um grande mandato, tem feito uma gestão que tem funcionado, ela tem conseguido ser efetiva. Os municípios eles foram altamente beneficiados com programas republicanos. Tivemos, exemplo, as creches que a governadora fará em Pernambuco, está fazendo e fará, vai atender praticamente todos os municípios de Pernambuco, os ônibus que estão sendo distribuídos, a redistribuição do ICMS, tantos e tantos programas, as estradas de Pernambuco que estão rodando. A governadora fez mais de 1.000 quilômetros de estrada já. Então, a gente vê que as ações têm rodado, têm funcionado e políticas efetivas que funcionam na ponta da linha. Eu concordo com o governo dela e acho que ela tem feito uma grande parceria com os municípios. Eu diria que ela é mais sensível às cidades do que foi o PSB,
dá para comparar, porque tu não estava lá na AMUP, mas também já era prefeito, né? Eu estava na MUP, eu estava na tesouraria da Perdão, MUP. não estava na presidência, perdão. Quando o então governador Paulo Câmara, ele dialogou em vários momentos com a gente, as políticas da ciência da saúde, da ciência farmacêutica, várias políticas de saúde pública atrasadas, políticas de assistência social. A governadora colocou tudo isso em dia. Eu tenho certeza absoluta que ela é mais sensível. Ela costuma dizer, e eu concordo, ela é municipalista. Ela foi prefeita de Caruaru 2 vezes. Ela esteve do outro lado da moeda. Não podia ser diferente, né? Agora, uma aliança política nunca é céu de brigadeiro. Qual foi o maior desafio, a negociação mais dura que o senhor, como porta-voz dos prefeitos, teve com o governo? Se teve, né? Teve. Como é que foi? Lá atrás, uma emenda que o Patriota, na época, como deputado estadual, colocou para direcionar parte dos recursos para os municípios. Eu acho que ali foi quando a relação tensionou mais. Essa emenda, à época, a gente foi coparticipante com ele, nós construímos essa emenda junto, porque a gente entendia a importância de dividir parte do dinheiro, do aumento do ICMS que viria para os municípios. E, na verdade, quando a gente fez aquele movimento, tanto o Patriota como eu, a gente entendia que era um movimento para sentar na mesa para conversar. A gente apresentou uma emenda para poder haver a redistribuição dos recursos do ICMS no estado de Pernambuco, que veio a ajudar muito os municípios pernambucanos. A partir desse momento, a governadora já tinha essa intenção, a gente conseguiu colocar o bode na sala, como se fala, o matuto, e a governadora entendeu a importância e aceitou e deu o encaminhamento para ser feita a redistribuição, e foi feito com maestria. Eu acho que hoje a redistribuição que foi feita em Pernambuco do ICMS, ela serve de exemplo para o Brasil todo. O senhor falou de emendas, eu me lembrei que hoje o Congresso é tão importante do ponto de vista administrativo quanto o próprio Executivo. Antigamente o Executivo tinha tudo na mão, daí o pessoal ia com pires na mão para pedir ajuda, mas hoje, por conta desse orçamento, é um pouco por conta disso que o senhor pretende ser deputado, porque aí consegue liberar recursos para uma região diretamente, com mais velocidade, com mais presteza. E lembrando que muita gente associa esse crescimento do Legislativo, né, federal ao sucesso que aconteceu em várias prefeituras pelo Nordeste, que tinha os seus representantes, o pessoal dava carga, o sujeito fazia um monte de obra e se reelegeu ou se elegeu mais facilmente. Passa alguma coisa por aí? Qual é o seu posicionamento sobre essas emendas, por exemplo? Eu acho que o Brasil hoje vive um momento bem diferente. A gente está vivendo quase um semi-presidencialismo, onde o Congresso está muito forte, já desde o governo Bolsonaro. A gente sabe que governo forte, Congresso fraco, governo fraco, Congresso forte. E depois que o Congresso vem se fortalecendo, isso costuma ele não perder força, porque o Executivo depende do Congresso Legislativo, depende de aprovar a LOA, depende de aprovar fica difícil também leis, abrir mão desse poder, né? Depois difícil. Que você experimenta. Então esse poder todo foi conquistado no governo Bolsonaro. Já começou no governo Temer a ter uma força maior. No governo Bolsonaro, eu acho que no momento ali onde o presidente Bolsonaro estava mais fragilizado, o Congresso, junto com Arthur Lira, tomou um posicionamento de fortalecimento, e já quando virou a página para o governo Lula, conseguiu dobrar as emendas no primeiro momento com o presidente da República. Então, hoje, um deputado federal ele tem muito recurso, ele tem muita emenda e ajuda muito, sem dúvida. Se você consegue destinar parte dos recursos da União para a sua região, para os seus municípios, para onde você entende que são as políticas públicas mais efetivas para a região, ele ajuda muito. Então, eu acho que é um bom momento que o Congresso está passando, e não vejo nada de errado de o congressista, do deputado, do senador, ele conseguir encaminhar para a sua região ou os seus municípios recursos que possam fortalecer as políticas públicas de forma geral. É engraçado que aqui também teve essa guerra das emendas, mas proporcionalmente é absolutamente diferente, é quase nada, né? O que deixa transparecer talvez que seja somente a questão realmente política mesmo.
O senhor falou aí de obras de Raquel, citou creche. Dá para fazer, ainda dá tempo para fazer, porque daqui a pouco acaba o ano e muita coisa que foi prometida talvez fique Na pelo minha, caminho. O que a gente ouve é que um dos erros de Raquel, vou até lhe perguntar aqui qual é a avaliação que o senhor faz, crítica do governo, onde é que precisa melhorar, foi que centralizou muito as licitações e com isso as coisas não andam com a velocidade que poderia andar. É ótimo para você ter cuidado com o gasto do dinheiro público, mas isso acaba reduzindo a velocidade das entregas. Se fala muito que essas entregas são um pouco lentas. O senhor concorda? na minha opinião, Jamildo, é possível entregar essas creches contanto que descentralize, que convenir com os municípios Isso. para poder isso acontecer. Porque você vai para uma licitação, mesmo que você coloque por lote, vem uma empresa, você esbarra no privado. O privado vai lá e não consegue entregar, não consegue performar e termina o projeto não saindo porque o privado não avançou. Como prefeito, eu sei que um ano é mais do que o suficiente para poder entregar uma obra do porte de uma creche, contanto que tenha o dinheiro na conta, contanto que esses convênios sejam feitos e sejam repassados de forma célere o recurso. Também se for da forma que o governo federal vai passando de pitada por avanço de cada obra, também eu vejo que não funciona. Tem que ser 50% e mais 50% após ter concluído os 50%. Eu acho que dessa forma a gente consegue entregar, sim, dentro do governo. Concordo com a sua visão sobre a questão de centralizar as licitações. Inclusive, já disse isso ao governo, já disse isso na Casa Civil, já disse isso à própria governadora. Era muito aberto, isso é o argumento que usam, e existia pouco controle, mas eu acho que existiria um meio termo entre o que era no PSB e entre o que é hoje. Conseguir abrir mais comissões de licitações para que conseguisse avançar, ganhar velocidade nas ações. Não é porque eu sou aliado do governo que eu não acho que também tem algumas falhas. Tem virtudes e também tem falhas, muito mais virtudes. Emende aí, já diga, onde é que precisava melhorar mais? Eu acho que essa questão da descentralização, acho que é importante a participação da política no governo de Raquel. Eu tenho falado isso já há muito tempo. Demorou ela colocar a política, mas colocou. Acho que ela deveria colocar mais. O político tem sensibilidade, o técnico ele sabe a técnica e o caminho de fazer, mas o político tem a sensibilidade por já ter passado na ponta da linha, por conhecer a ansiedade, o desejo do cidadão. Então, acho que esse é um ponto que ainda precisa melhorar, apesar de que ela já avançou bastante nisso. Verdade. Devo lhe confessar, foi um susto quando saiu o primeiro anúncio do secretariado e não tinha ninguém conhecido, era muito técnico, né? Deixa eu insistir aqui, programas como Mãe de Pernambuco, Morar Bem, são vitrines de governo. Na ponta, nos municípios, eles estão funcionando de fato ou a burocracia acaba sendo um entrave? Eu vou até dar um exemplo recente, eu tive visitando uma cidade e tive a oportunidade de falar com alguns técnicos e eles diziam que o Morar Bem não tinha chegado ainda. E é um município grande que pode dar aporte, mas o dever de justiça tem que colocar. É um grande programa porque inovou na medida que garantiu o Estado aquela entrada que muitas vezes o próprio interessado não tem, né? E com isso você facilita que saia, que o povo tenha habitação mais facilmente, juntando também federal, juntando o próprio município. Mas na prática, como é que estão essas entregas desses programas? O Mãe de Pernambuco acho que está andando muito bem, as coisas estão rodando, estão funcionando. Se você me perguntar se hoje isso roda no Estado, eu diria que sim, com certeza absoluta. E referente ao Morar Bem, ele está rodando onde ele chegou. É o que você colocou. Tem ainda municípios que ele não conseguiu chegar efetivamente por causa de perna mesmo, do Estado, da implantação, do funcionamento. São muitas necessidades em vários municípios. Eu acho que o governo deve ter selecionado dentro dos municípios mais populosos, dentro dos maiores débitos habitacionais, e esse trabalho de implantação. Está chegando agora, chegou recentemente, lá no município de Paudalho. Olha aí. De 0 a 10, qual a nota que o senhor dá para o governo Raquel? E até perguntar, em uma palavra, como é que o senhor define Raquel Lira? 10, com certeza. A governadora está colocando a casa em ordem. Não seria diferente
ela botar um Estado que estava quebrado, sem funcionar, sem passar por um período de transição. A governadora é competente, e essa é a palavra que eu defino ela como competência, e está fazendo o Estado funcionar, passando por todo esse caos administrativo que o Estado passou nos últimos anos. E hoje ela começa, hoje não, já de um tempo para cá, ela bota a casa em ordem e hoje a gente começa a colher frutos. E João Campos, numa palavra só? Acho que juventude. Eita, significa que tem ainda muito caminho para correr. Tem muito caminho pela frente. Mas isso significa que tem que esperar a vez, não? Não, eu acho que cada um persegue seus sonhos, cada um busca o que entende que é mais importante, ele vai construir o caminho político dele e eu não tenho dúvida que ele vai fazer parte da história de Pernambuco. Perfeito. Deixa eu ver aqui. Nos bastidores, quais as secretarias estaduais que mais dialogam com os prefeitos e quais aquelas que são mais fechadas? Tem para... Jamildo, a gente é bem atendido nas secretarias estaduais. Tem secretarias que a gente tem mais... funciona mais para os municípios, que tem mais capilaridade, como agricultura, como educação, saúde. E tem secretarias que a gente tem menos capilaridade. Mas os secretários eles estão ajudando os municípios e estão sempre corteses, sempre atendendo, na sua grande maioria, os prefeitos de forma muito positiva. Agora, reservadamente, como presidente, o senhor deve ter ouvir muita coisa, né? Quais são as principais demandas dos prefeitos? O que é que eles demandam mais? O que é que eles mais reclamam que precisa agilizar? Convênios. A governadora tem conversado sobre convênios, a Casa Civil tem liberado, mas a gente sabe que a burocracia não é criada por ela. É a burocracia de lei federal, de lei estadual, de certidões, de aprovação, são um pouco lento, e o prefeito queria que isso fosse mais célere para poder tirar do papel as ações e obras. Com certeza, ele tem ali a cobrança na porta, né? E antes de concluir, eu queria lhe perguntar sobre o partido. O que é que a gente pode falar sobre o crescimento do partido? O que é que vocês estão projetando para as eleições no ano que vem? Já estão formando aí uma base para disputar, né? Quantos serão os candidatos? Quais devem ser as principais plataformas? Assumimos um desafio do ex-presidente Ricardo Teobaldo e vice-presidente atual do nosso partido. Conseguimos avançar consideravelmente no crescimento de vereadores, de prefeitos, de filiados no Estado. Hoje a gente tem uma meta para sair de 0 deputados estaduais para 7. Nós faremos aí, sem dúvida, 6 ou 7 estaduais em Pernambuco e faremos 2 ou 3 federais. A gente está com o objetivo de 3 federais. O partido vai crescer muito e, sem dúvida, vai estar fazendo parte das decisões importantes para a política de Pernambuco para os próximos 4 anos. Irá estar contribuindo tanto na Câmara Federal quanto na Assembleia Legislativa para o crescimento de Pernambuco. Seria o senhor e mais 2. Quem são esses nomes mais fortes? Nós temos vários nomes que disputam. Temos Ricardo Teobaldo, temos Miguel Duque, temos um time que irá disputar como estadual e como federal. Nós temos vários deputados de mandato que fazem parte de outros partidos que na janela partidária vão estar se transferindo para cá para poder a gente formar essas chapas. Perfeito. E para concluir, de verdade, o senhor esteve recentemente na Bahia, participando de um evento. O que é que os baianos têm para ensinar para a gente? Eu fui lá visitar a UPB, que é a União de Prefeitos da Bahia, nossa MUP de lá, para conhecer o setor de engenharia, que já é implantado lá há mais de 20 anos, e a gente queria trazer para cá, para poder também implantar aqui na MUP, e vamos trazer, porque a gente sabe a importância de um município pequeno e médio ter um apoio na elaboração de seus projetos para captar recursos. Agora, eu me lembro que o secretário de Planejamento do Estado, ele chegou a sugerir que haveria esse suporte, uma secretaria só para dar esse suporte aos municípios, para que eles fizessem muito projetos e ganhassem musculatura, né? A MUP, oferecendo essa parte de engenharia, seria para tirar do papel as obras mais rapidamente. Ajudaria com certeza, né? Isso. De uma praça... É isso que a gente... a um hospital. É isso que a gente pleiteia. Muito obrigado pela sua participação. Seja bem-vindo. Espero que a gente possa conversar novamente no ano que vem, que já vai ter o processo eleitoral, né?
Aqui está a Câmara para suas considerações finais. Faz de conta que você está pedindo voto. Não pode pedir voto ainda não, que dá problema. Mas suas considerações finais. Jamildo, primeiro eu queria agradecer a você pela oportunidade de vir aqui no seu blog e vir aqui conversar com você. Foi muito tumultuado, porque a internet caiu, né? Mas deu tudo certo. No fim dá tudo certo. A gente não vai faltar oportunidades para a gente dar continuidade a esse papo. Queria lhe agradecer, nos pôr à disposição, queria me pôr à disposição do povo de Pernambuco, dos prefeitos, dos nossos amigos, para esclarecer qualquer dúvida, para conversar sobre pautas, sobre bandeiras para o nosso futuro mandato como deputado federal, se assim o povo quiser e Deus permitir, a partir do ano que vem, quando a gente se colocar como pré-candidato a deputado federal, para representar a nossa região, para representar o estado de Pernambuco e o municipalismo. Massa. Boa sorte, Marcelo. A gente se fala. Até a próxima, internautas.